Ô, gente, hoje é uma felicidade muito grande, né? Eu tenho um termo que eu uso, esse termo não é meu, né? Esse termo é um termo da ecologia, né? Mas quando eu trabalho com essa parte de sustentabilidade, a gente fala muito disso, né? Eu estou num paraíso ecológico, né? E estou com uma pessoa muito especial aqui hoje, né? Do meu relacionamento antigo, né? Já te entrevistei 2 vezes, né? Uma das especialidades da Iraídes é a constelação familiar, mas hoje nós não estamos aqui para falar de uma especialidade. Nós estamos aqui para falar dessa mulher de múltiplas facetas nessa profissão tão importante que é a psicologia, né? E você vem de uma formação muito interessante, né? Hoje nós não vamos chegar lá na família, não vamos voltar lá, né? Mas eu queria chegar nessa terapeuta, né? Que, dentre outras coisas, né? Fez a Universidade Holística todinha, né? É uma especialista em tudo lá do Pierre Weil, né? Ela trabalhou com um dos caras mais importantes, né? Que é o Padre Auguste, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. E como é que você chegou nessa psicologia, né? Porque quando você disse para mim que ia fazer psicologia, nós dois brigamos, você lembra? Aí você devia fazer a dança, era cantar, né? E você foi fazer psicologia com uma das pessoas mais importantes do mundo, né? Então eu queria que você contasse essa sua experiência, como é que você começou a perceber que você era terapeuta e que história é essa, aquele trabalho maravilhoso que você teve lá no Vale do Aço, né? Então, hoje eu sei que... Fala seu nome para o nosso povo. Eu sou Iraídes Moreira da Silva e hoje eu tenho a consciência de que eu sempre fui uma terapeuta, aquela que gostava de cuidar dos outros. Então eu me descobri me curando e criando os meus filhos. Eu vivi intensamente o cuidado com os filhos. E nisso eu e o cuidado com você também, isso, né? E nisso eu me reparei um pouco da minha criança, que teve o privilégio de nascer em uma fazenda, mas também teve as suas questões, seus medos, então eu fui me reparando sobre isso. E passei um longo tempo dedicando à família, que graças a Deus... Você falasse rapidinho dos seus filhos, porque eles são maravilhosos, então, né? Então, que graças a Deus foi um excelente investimento que eu fiz. Fala para nós de então, cada um hoje deles, eu rapidinho. tenho 3 filhos, hoje eu já tenho 4 netos. A minha primeira filha é psicóloga, Tatiana. E o mais interessante dela ter escolhido a psicologia é que um dia tinha um amigo meu lá em casa, um terapeuta, um excelente, o Onofre Dornelas. E depois que ele saiu, ela falou assim: mãe, eu nunca vi homem falar disso que eu escutei hoje, porque o Onofre era o meu apoio naquela época. Ele me deu muito suporte. E aí como psicólogo, né? E aí depois eu entendi que ela foi escolher ser psicóloga por causa dele. Porque ela falou assim: eu só escutava homem falar de futebol, de corrida de carro e de dinheiro. Que legal isso, né? Isso existe, né? Isso existe. E foi muito interessante que depois ela foi fazer a formação holística na Unipaz e o Onofre foi lá exatamente no dia da formação dela. E aí nós lembramos disso, sabe? Então foi uma coisa muito bacana. Muito bacana. Eu tenho um carinho muito especial pelo Onofre. E ela profissionalmente, ela atua nessa área, né? Ela hoje é funcionária do Banco do Brasil, trabalha na área de recursos humanos, de captação de pessoas mesmo, isso. Tá? Então ela faz isso. E a minha segunda filha é a Nadiana, que é uma fonoaudióloga. Você não falou o nome da primeira? Tatiana. Tatiana, falou assim. E a Nadiana é fonoaudióloga, também ela é uma referência em Belo Horizonte, porque ela trabalha com Queria só falar para o aparelhos. pessoal, a gente conhece muito Helena Tipoff, né? A gente conhece muito Esther Assunção. Quem é referência em Belo Horizonte é referência no mundo, né? Vamos sempre estar lembrando disso, né? É os nossos claparredes, são essas feras, né, que nos ungiram com essa sabedoria, né? Então continua falando da Nadiana. Então ela é especialista em audiologia, né? Ela é fono e ela faz um trabalho lindo de trazer a escuta para as pessoas. Então ela trabalha com implante coclear, ela acompanha a cirurgia do médico otorrino, implantando o aparelho lá na cabecinha da pessoa, e depois ela que aciona esse aparelhinho e depois vai ensinando a pessoa a falar, né? a ouvir os sons, porque todo um trabalho
que tem que ser aprendido. E depois eu tenho o Juliano, que é engenheiro mecânico, que é um meio cigano, assim, sabe? Que ele anda Então, o mundo inteiro. mãe tem problema de falar de filho, né? O filho dela é um cosmocrata, né? É um cidadão do mundo, depois você vai completar, hein? E a gente tem um respeito por ele muito grande, precoce, né? Trabalha e trabalhou nas maiores empresas do mundo. Então agora você pode falar, mamãe? Então ele já morou em vários países, né? Ficou na África não sei quanto tempo, uns 3 anos, e na África ele conheceu toda aquela área ali. Então ele tem uma experiência e ele gosta de viajar e ele vai trabalhar fora do Brasil pelas empresas. Então assim, isso me dá também muita alegria e muita satisfação que todo o meu investimento teve um retorno bacana, né? Não só para mim, mas para a humanidade também, que são seres humanos de alto nível. De alto nível, com uma consciência humana. As mulheres geralmente não falam dos maridos, né? E eu sei da sua história, né? Ele é uma pessoa muito importante, eu queria que você citasse ele nessa conversa, né? Então, a gente separa, né? Eu já separei tantas vezes, né? Eu não posso falar nada, né? As minhas mulheres me mandam embora e aquela coisa, né? Mas vamos falar do maridão aí, então, porque ele é digno também de ser lembrado, né? Isso, o pai dos meninos foi meu companheiro, meu marido durante quase 30 anos. Nós fizemos uma excelente construção. Fala o nome dele, doutor? Jaime. Doutor Jaime. Jaime de Andrade. E ele também foi um excelente pai, apesar de ter sido ausente por causa do trabalho, mas foi uma pessoa que ajudou muito, né, na contribuição desse bom resultado. Essa prole maravilhosa. E depois eu tive que fazer um outro percurso na vida, né? Então eu tive que sair do relacionamento até para eu ter oxigênio, né? Ter mais liberdade para experimentar e para viver o que eu tinha que viver. Tá? Legal. Mas foi uma experiência linda. Então nós estávamos num lugar aí que você foi sua própria terapeuta, né? Criou essa família maravilhosa, conseguiu levar esses meninos, né? Num lugar maravilhoso, 2 terapeutas também, né? De alto nível, e seu menino, um super profissional da área dele, né? Cosmocrata, que é um caminho muito pesado, né? E ele consegue fazer isso com distinção, né? Tá? E então fala um pouquinho dessa terapeuta que apareceu aí, né? Então, depois de muitas pesquisas, de muitas buscas, eu descobri um centro de terapias naturais, que era Natura e Vida, em São Paulo, e me encantou muito pelo trabalho. E lá, quem coordenava esse centro de cura era o padre José Eduardo Augusto, que é um grande ser, de outros momentos, assim, muito lindo. Inclusive, nós vamos fazer uma matéria um dia só sobre ele. E aí eu descobri, quando eu cheguei lá, eu fiz uma foto da minha aura. E aí eu compreendi um monte de coisas. Compreendi por que às vezes eu falava coisas e as pessoas falavam que eu era louca. Porque, na verdade, eu estava vendo mais além do que aquele pequeno universo. Aí eu comecei... Nossa, o Fernão Capello, né, Gaigol? Eu comecei a ter certeza, gente... E você foi lá para participar do tratamento de lá, né? Eu fui para conhecer o trabalho, porque tinha indicado essa clínica para uma pessoa. Aí você tinha indicado? Alguém indicou essa clínica para uma pessoa. Aí eu falei, mãe, vamos lá conhecer? E fui eu e a minha mãe. Aí quando nós chegamos lá, nós tivemos várias surpresas interessantes. Porque a primeira coisa que você tinha que fazer é contato com o seu corpo. Tinha que tirar roupa para fazer banho, tinha que fazer banho genital, o que era aquilo. Eu achei que aquilo tudo era uma loucura. Mas depois de uns 3 ou 4 dias, escutando o que o Augusto falava, eu entendi, gente, ele não é louco, não. Ele é porque está muito além, ele está falando coisas que a gente... E aí eu entendi, nossa, é isso que eu quero. Aí ele também me achou... Você morava onde na época? Ipatinga. Ipatinga. Aí ele também me achou, assim, certamente também do com uma time visão, dele, né? Mais ampliada. E aí eu achei minha turma, né? Porque eu falei, não, é isso. Aí ele me convida para fazer um estágio lá. E eu faço o estágio durante 10 dias.
E aí eu já entro como terapeuta. Nossa. Aí eu já entro nas discussões, porque eu já participava há muitos anos de grupo de estudo, de alguns livros, né? E alguns profissionais já me chamavam porque eu ajudava a refletir, eu ajudava a questionar, eu trazia coisa nova. E aí ele falou assim, nossa, Iraíde, você é uma terapeuta de primeira linha. Eu falei, o quê? Ele falou, fala para nós só, porque as pessoas muitas vezes precisam dessa referência, né? A gente acorda, parece que é do nada e não é. Qual que era a sua formação acadêmica na época? É 2º grau. Legal demais, né? Só 2º grau. E você ser reconhecida por um Augusto, hein? Aí ele falou assim, procura alguma coisa que você identifica. Aí eu fui estudar floral, fui estudar quiligrafia, eu fui estudar radiestesia, fui estudar radiônica. E você virou bruxa, definitivamente. Então, aí eu fui usar o pêndulo, porque na verdade, usar pêndulo eu já fazia desde criança como brincadeira. Eu colocava uma agulha e uma linha e perguntava, você quer saber quantos anos você vai casar? Você quer saber quantos... E aí eu entendi de uma maneira mais... concreta, né? Concreta e dentro de um estudo, que isso é uma ciência, tudo isso era uma ciência. Era um saber humano, e aí eu fui reconectar com o universo das plantas, né? Então isso também me fez bem, porque como a minha primeira infância, praticamente, eu fiquei toda na fazenda, em contato com a natureza, com as ervas, com os aromas. Então quando eu entendi, nossa, os óleos essenciais cura, então eu comecei a fazer contato também com as minhas memórias, né? Ah, flor de laranjeira tem assim, isso e aquilo, o que é o curral. Você começou a articular e conectar esses conteúdos todos. Isso, com as minhas memórias. Aí depois eu fiquei muitos anos nisso, e como o Padre Augusto falava muito de holística, eu falei, que desgrama de holística é esse, né? Aí eu descobri que tinha uma universidade holística. E nessa época eu estava fazendo um estudo do livro A Neurose do Paraíso Perdido. Aí quando eu chego na clínica, o meu amigo Fred, psicólogo, tinha falado assim, nossa, Iraíde, nós vamos encerrar o estudo da neurose do paraíso perdido com o autor do livro, que é Pierre Weiss. Nossa Senhora. Eu falei, que maravilha, e lá fui eu, né? Holístico demais. Aí encontrei Pierre, que foi outra surpresa maravilhosa. E aí no círculo que tinha lá, o Pierre estava sentado em determinado lugar e eu não sabia como me dirigir ao Pierre. Se eu chamava ele de doutor, porque ele era o máximo. O lindão. Se eu chamava ele de você, porque ele era íntimo, tudo que ele tinha falado foi para mim. Então eu fiquei nesse drama. Você ficou com vontade de chamar de lindão também? Fiquei, claro. Quando eu olhava aquele olho azul dele, eu falei, meu Deus. Aí eu falei com ele assim, ó, Pierre, eu tô numa dúvida de como eu vou começar a conversar com você. Porque eu não sei se eu te chamo de doutor ou te chamo de você, porque você tá íntimo demais, tudo que você falou foi pra mim. Aí ele falou assim, você tá vendo que aqui do meu lado não tem ninguém sentado? Ele falou assim, em alguns lugares que eu chego, as pessoas se distanciam de mim, porque tem medo de chegar. Se você está se sentindo tão íntimo... Senta aqui, esse lugar é seu. Aí eu sentei, claro. Claro. Deixa eu só te interromper meio minuto. O Pierre é da minha infância, né? Uhum. E eu, na realidade, eu tinha vontade de ser o Pierre, né? Porque, além dele ser lindão demais, tinha olho azul igual a mim, e eu achava que, sempre tive certeza que eu era lindo, né? E a nossa secretária da minha mãe era irmã da secretária, da empregada do Pierre, né? Então eu frequentava a casa do Pierre e achava maravilhoso aquela mulherada lá na beirada da piscina, e eu não sabia que ele ia conhecer a nossa grande Maria José Maria, né? E se transformar, ir para o Tibete, né? E eu também passei por isso tudo, né? Então você está falando do Pierre, está me lembrando desses momentos da minha vida, e aí você sentou do lado dele. Então, e o Pierre, eu quero falar um pouquinho mais dele, porque ele era um psicólogo francês, muito bonito, muito pesquisador, né? E ele morou no Brasil durante a vida dele quase toda, ele chegou aqui jovem, e ele foi quem implantou a cadeira de psicologia transpessoal na UFMG, e aí ele foi fazendo, né, o primeiro congresso holístico do Brasil, que ele trouxe vários personagens também,
E depois ele fundou a Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz, que depois desse encontro com ele, da finalização do estudo do livro A Neurose do Paraíso Perdido, que eu vi que o meu paraíso não estava perdido. Mais do que garantido, né? Eu fui para a Unipaz, em Brasília, e lá eu fiz a formação durante 3 anos, encontrei pessoas maravilhosas, como a Lídia Repouso, conheci a doutora Vera Con, que foi uma pessoa também que eu me encantei. Que depois veio transformar mais ainda essa nossa grande terapeuta, que você vai contar hoje ainda. Exatamente. Então, a doutora Vera Con, eu fiquei muito encantada, porque ela, quando eu a conheci, ela já tinha 82 anos, dando aula assim, de 6 da manhã até 10 horas da noite. Eu falei, como que essa mulher tem essa vitalidade? Como é que é isso, né? E eu fui fazer um trabalho com ela, e a técnica que ela usava, que depois eu fui estudar com ela, é muito eficaz, né? Que é o psicografismo. Eu fui fazer uma sessão de psicografismo, e lá eu já me vi resolvendo alguns traumas que eu tinha com relação à água. Eu queria até, com você eu tenho essa liberdade, né? A gente fala de trauma, mas são processos, né, Iraís? São processos. São os medos que a gente tem, os sustos, né? Então, encontrei muitas outras pessoas, como John Perracos, como Robert Rapp, como, enfim. Crema, Yves Leloup. Então, conheci pessoas maravilhosas. Então, essa minha formação também me ajudou muito a ampliar mais aqui do que eu já vi. E aí depois eu me tornei uma facilitadora na arte de viver em paz. Tá? E depois da Unipaz eu trabalhei, fiquei muitos anos na coordenação em Belo Horizonte. Nos últimos 2 anos é que eu não faço parte mais da coordenação, que eu fui dedicar a outras coisas. Eu vou te interromper só um minutinho, porque eu quero contar uma história aqui para bater palma para 2 pessoas. Né? Uma é Pierre Weil, né? A nossa sorte, né? Tá? Dele vir para o Brasil, a nossa sorte dele encontrar com essa grande mulher, né? A Maria José Marinho, né? Que depois eu estou já levantando um trabalho sobre ela, tenho amigas que vão me ajudar nisso, tá? E o Pierre era meu vizinho, né? Lá na Pampulha. Né? Então eu acompanhava o Pierre muito de perto, acompanhei, e um dos dias que mais me marcou foi o dia que o Pierre contou a história da Universidade Holística, e ele falou que um dos coisas mais incríveis da vida dele é ter que chamar uma universidade de holística, né? E ele fez uma palestra inteira pra gente contando isso, né? E depois eu fui fazer minha formação do yoga com um dos grandes feras do yoga mundial, psicólogo junguiano, né? Que é o nosso grande mestre, o Paulo Baeta, né? E um dia, eu sou muito entusiasmado com minha família, com meus amigos que são fera, por isso que eu estou sentado aqui com você, né? Entendeu? E aí eu perguntei ao Paulinho se ele tinha alguma coisa, a liberdade, né, de chamá-lo de Paulinho, né, Dr. Paulo, se ele tinha alguma coisa para contar. Então ele contou. E eu sou estudante de Aurobindo desde a minha idade de 27 anos, né? Supramental de Aurobindo, eu fiz Raja Yoga de Aurobindo com o meu mestre, né? E não fazia Hatha Yoga, eu vim fazer Hatha Yoga depois, né? E aí o Paulo conta que o Pierre ligou para ele, disse que o Zé Aparecido falou com ele da seguinte maneira: eu preciso de doar o terreno para você e eu vou estar com o pessoal aqui sentado e eu tenho que justificar, né, a doação desse terreno para você construir essa coisa que você nos explica, mas é difícil demais entender, né, o que é isso, uma universidade holística, né? E aí ele veio a Belo Horizonte, conversou com o Paulo Baeta e levou o Paulinho para justificar a doação do terreno e a construção da universidade holística. E o Paulinho, o que você vai levar? O Paulinho levou o discurso da mãe, quando ela, com o Aurobindo, ela criou a Auroville. Chamou um sonho, né? Eu inclusive vou colocar isso na sua entrevista, vou te pedir a liberdade da gente publicar, porque é lindo demais, né? Então você vê que as coisas acontecem, né? Porque tem que acontecer. Então aí você se descobriu terapeuta nesse período todo. Você contribuiu na formação holística de base na nossa unidade de Minas Gerais e do Brasil até 2 anos atrás, né? E que coisa é aquela que você tinha aquele cinto maravilhoso, né? Que você não gosta muito de falar, ou se fala com muita timidez, né?
mas nós temos uma amiga em comum que falava muito bem de você, que é a nossa grande Maria, facilitadora de biodança, né? Conta para nós essa experiência sua, já lá com essa grande, né? Depois eu dei maratonas lá no seu espaço, né? Lá na sua casa ali na Praça do Sol, né? E as pessoas, uma das pessoas mais importantes educadoras lá, quando ela falou do seu trabalho, eu caí duro. Eu falei, não, a Iraídes é muito mais do que parece, né? Muito simples a Iraídes. Então conta dessa experiência sua lá no Vale do Aço. Na verdade, quando eu retornei da clínica Natura e Vida em São Paulo, o Augusto falou assim, abre um núcleo aqui para você, que você está louco, não pode abrir que eu te dou suporte. Eu já tinha feito estágio, e a gente já tinha resultados excelentes como pessoas da nossa família que também tinha ido nessa fazenda. Aí eu falei, nossa, mas aí fiz e foi uma maravilha, sabe? Aí eu fundei lá um núcleo Verde Vida, Núcleo Terapêutico Verde Vida. E onde que era? Qual cidade? Era Ipatinga, no bairro Cariru. Então a gente trabalhava geoterapia, cromoterapia, nós tínhamos uma médica naturista que atendia lá. E o Augusto vinha de vez em quando para fazer os atendimentos. Eu estudei iridologia também. E o Augusto fazia... Gente, não gosto nem de falar, viu? Não abra sua íris para Iraídes, que ela conta a sua vida toda. Verdade, Iraídes? Ela fica tímida. Então, e aí um dia ele, né, a gente fazendo esse estudo de iridologia e tal, mas eu tô querendo lembrar do dia que eu olhei pro seu olho, que ele é clarinho, e que eu vi, eu falei, o que você tem no seu rim? Nossa Senhora, eu quase morri agora, né, ultimamente, né, por causa de rim. Já estava lá, né? Já estava lá escrito, há muito né? tempo. Mas, gente, eu tô lembrando disso, para que a gente seja menos incrédulo, né? Então, eu fundei lá esse núcleo. Eu trabalhei muitos anos, a minha cunhada... Deixa eu só falar uma coisa. A Iraídes falou comigo assim, você tem um olho tão bonito, mas você tem problema, viu? Você lembra disso? Bonito é por minha conta, viu, Iraídes? Mas é exatamente isso, porque um olho claro, como o do Luiz Carlos, a gente vê muito claramente os sinais, né? E como eu bati o olho e eu via, né? Com o que eu podia, eu falava, né? E aí o Padre Augusto vinha, né, te dar... Fazia os atendimentos e eu continuava fazendo os atendimentos, o que eu tinha que fazer, que era a quiliografia, as duchas, né, que tinha que ser feita. Então eu tinha minha cunhada, meu irmão, que me ajudava. O irmão é o Clóvis? O Clóvis e a está aqui com a Conceição. gente, hein, Clóvis? E que me ajudava nesse trabalho. Aí, depois de um bom tempo, eu resolvi, minhas filhas já estavam em Belo Horizonte, estudando, o meu filho já tinha ido para os Estados Unidos e eu estava me sentindo muito só em Ipatinga. Aí eu resolvi morar em Belo Horizonte. Depois que eu fui num congresso de medicina natural em Cuba, e eu voltei de lá muito movida e muito transformada. Diga-se de passagem, né? Cuba na medicina é algo inacreditável. E assim, eu me senti, poxa vida, mas eu ainda tenho algo para viver com meus filhos, então eu vou aproveitar isso. Ficar perto deles. E eu estava muito confortável em Ipatinga, né? Com casa, com trabalho, mas eu estava na síndrome do ninho vazio. Porque o meu companheiro não era companheiro presente. Viajava demais, trabalhava fora. A minha função era filho. Claro que eu tinha um trabalho, mas não era só isso. Aí eu ousei mudar para Belo Horizonte. Foi quando eu fui morar na Praça do Sol, no bairro Santa Lúcia, numa casa muito interessante, que tinha um espaço lindo. Aí eu transferi o espaço Verde Vida para lá e foi um lugar também onde nós fizemos muitos bons trabalhos, muitas coisas. Eu queria deixar um depoimento no ar. O pessoal fala que eu atrapalho meus entrevistados. Não, nós estamos fazendo aqui um bate-papo, né? Eu já era da biodança, né? E duas amigas minhas, né? A Maria e a Beth, né? A Maria virou, vou te levar num lugar que você vai ficar encantado, tá? E eu, como sempre, né? Já era tarólogo, xinguiolo, dançarino, essas coisas todas, além de ser engenheiro, bem sucedido na minha profissão. Chego lá nessa casa maravilhosa, num lugar chamado Praça do Sol, né? Lindo mesmo. Conheço essa fera, né? Encontro um xamã peruano lá, que é digno de nota, né? Um case, né, mundial, né? Que é o nosso grande Samuel, né? E eu já saí de lá
ela já olhou meu olho, já falou, né? E eu me curei, né, porque eu tive uma síndrome nefrótica muito grave. 2017 eu perdi 2 irmãos, entrei em depressão, né, apesar de ser a pessoa que eu sou, né, e meu rim, praticamente eu fui para hemodiálise, não fui por todas essas coisas que eu fiz, né, e esse cuidado. E o meu rim, ele gritou a primeira vez, eu era criança, né, e você me colocou na mão do Samuel, né, que foi uma das grandes salvamentos, né? Eu fiz urinoterapia há quase 30 anos, né? Então eu tenho que te agradecer publicamente aqui, né? O seu espaço, né? Trabalhei muito com você. Então você chegou e comprou aquela maravilha daquela mansão na Praça do Sol. Olha como é que essa menina... Então, e daí, na verdade, eu conhecia também lá na Natura e Vida o Samuel, que era um xamã peruano, que tem um trabalho de corpo maravilhoso, e a gente se encontra a turma, né? A gente se reúne. Vai se encontrando. Os bruxos vão se encontrando. E a gente trabalhou muito junto, e nós fizemos bons trabalhos. Eu sou um deles. E aí depois eu deixo um pouco de fazer isso, porque eu mudo dessa casa, saio do casamento e vou fazer frequências de brilho. O que é isso, frequências de brilho? Um dia eu estava em Brasília fazendo uma formação da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, e uma pessoa me falou assim, a Rosa chegou e falou: Iraísa, eu tenho que te convidar para fazer um negócio que é a sua cara. Ai, meu Deus. Tudo diferente da sua cara, né? Que coisa. Aí ela falou: menina, é um negócio de 5ª dimensão, é um trem onde você aperta o corpo, você lembra de não sei o que. Eu falei: Jesus amado. Aí falei: nossa, Rosa, eu quero. Era lá em Salvador. Aí convidei um amigo meu, o Luiz Bulamarque. Eu falei: Luiz, vamos fazer esse negócio? Ele falou: não, Iraísa, estava esperando esse convite. Eu não tinha coragem de ir. Lá fomos nós encontrar com a Christine Day. Nessa época ela estava recém-vindo no Brasil. Aí nossa primeira turma, essa não foi a primeira, né? Na minha turma tinha 18 pessoas, 15 eram aquarianos. Nossa, é demais. Inclusive a Christine Day. Aí foi um aprendizado também muito lindo, né? Auxiliado por outras vibrações, muito bacana. E aí depois eu tive muitos outros convites para fazer constelação familiar, e eu não dava conta de fazer tanta coisa e fui postergando. Mas quando eu descobri a constelação familiar, eu senti que era o seu grande caminho, o prêmio da minha vida, sabe? Porque produto estrela. Toda a vida eu dei muita importância à família. E intuitivamente eu já tinha feito uns resgates na minha vida, sem saber. Aí quando eu descubro a constelação, eu falo: gente, mas como que eu fiz isso? Eu nem sabia, eu já tinha feito. Que inclusive, eu vou compartilhar com vocês, o meu pai era baiano e ele veio para Minas e nunca mais voltou. E eu tinha uma curiosidade enorme, curiosidade parece, né? Porque era uma necessidade de cura. De cura. Aí quando eu fui morar em Salvador, eu falei: vou descobrir a história do meu pai. E fui na cidade onde ele nasceu, pesquisei, fui em cartório, não achei nada. Conclusão, só para simplificar, né? Porque esse foi um percurso muito grande. Depois eu descubro que meu pai tinha deixado 2 filhas para trás e que a ex-esposa dele tinha morrido afogada num açude. E eu tinha um sonho recorrente que eu tirava alguém de um poço. Nossa, que maravilha. E aí quando eu chego, que eu vou conhecer essa minha irmã mais velha, ela fala assim: ô minha irmãzinha, eu pedia todos os dias da minha vida notícia do meu pai. Então uma coisa chega, e aí depois na constelação eu entendi, isso eu fiz, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas fiz. Aí fui conhecer o tio Zenso, que morava no sertão da Bahia. Para chegar lá eu tive que abrir 20 e tantas porteiras. E aí eu lembrei, quando eu era criança, que eu morava na fazenda, eu era menina de abrir porteira, sabe? Oh, que maravilha. O meu irmão dirigia um jipe que tinha na fazenda e ninguém queria ir com ele para abrir porteira. Eu abri as porteiras. E nessa viagem que eu fiz pro sertão da Bahia, eu lembrei disso, que eu abri as porteiras. E eu acho que eu continuo abrindo porteiras, sabe?
E agora eu estou aqui morando num sítio hoje. Abrindo esse espaço, né? Esse centro de cura, né? Resgatando mais esse contato com a natureza, o silêncio, o ouvir, sabe? Dos pássaros. Hoje você tem o palco da internet, que nós vamos falar agorinha mesmo, né? Mas eu queria voltar aí, porque nós temos que falar da nossa grande doutora Vera, né? Como é que você chegou nessa mulher? O dia que você falou comigo que ia estudar psicologia, nós dois brigamos, né? Essas histórias da Iraídes a gente conhece, eu estou quase chorando aqui outra vez de emoção, né? Entendeu? Porque é muita emoção, né, Iraídes? A doutora Vera, você já tinha conhecido ela, do lado lá do Pierre? A Vera eu conheci na Unipaz, em Brasília, né? E ela tinha 82 anos e depois que eu fiz a formação, eu falei, gente, eu quero estudar com essa mulher. E eu tinha contato Ela vem de dela. onde? Qual que é o país dela? Ela é morava da onde? Tchecoslováquia, mas morava em Quito, no Equador. Aí eu mandei uma cartinha para ela, falando que gostaria muito de fazer um trabalho com ela, de aprender com ela e tudo. Aí ela me respondeu falando assim, olha, você pode vir, só que eu não posso te acolher na minha casa. Aí eu arranjei um curso de espanhol, onde eu ia ficar na casa de família e ia para o núcleo dela lá, em Tumbaco, em Quito. E aí foi maravilhoso que eu acabei assim de fazer o meu processo pessoal, me fortaleci muito com isto, fazendo o trabalho de psicografismo. E depois ela me convidou, olha, se você quiser voltar, eu fiquei um mês nessa época. Depois, se você quiser voltar para você aprender a psicologia iniciática, aí eu falei, eu quero. Aí fiquei esse mês, aprendi um pouco de espanhol nessa época, e depois voltei e fiquei 6 meses com ela estudando psicologia iniciática. É uma pessoa que era referência no mundo inteiro, né, como uma cura de doenças mais graves, e ela afirma que a maioria das pessoas que estão em hospitais psiquiátricos não são loucos. Que maravilha, só né? precisa de se encontrar. E então foi um presente muito grande. Ela morreu na semana que ia fazer 100 anos, preparando a festa dela, e ela deixou uma contribuição enorme, e ela falava comigo assim, tudo que eu estou te ensinando é para você passar. Então é muito lindo, né? Porque a cura é um processo. Aqui também, pode chorar, viu? É muito forte. Também Respira. coletivo, né? Gente, nós estamos aqui para mostrar que o buraco é muito mais embaixo, né? Existem essas coisas todas, né? Há muito mais coisas que a nossa filosofia pode acreditar, né? E eu estou te entrevistando hoje, podia pegar você em qualquer coisa, como já peguei na constelação, né? E eu estou querendo que você traga isso para os nossos jovens, para a gente acreditar no inacreditável. Então, na verdade, eu tenho muito que agradecer a Vera, o Pierre, o Roberto Crema, a Lídia, o Jean-Yves Leloup, que é uma outra experiência maravilhosa. Enfim, eu tive muitos mestres. E então, hoje, tudo que eu sei, eu devo muito a eles também. E o meu esforço do querer saber, porque tudo... E de ouvir o bom conselho, né? E toda a vida eu fui muito do querer saber, né? Eu lembro quando eu tinha assim, 4 a 5 anos, eu olhava para o céu e ficava querendo saber de onde que eu tinha vindo. Então, são muitas perguntas. Não é brinquedo, não. São muitas perguntas. Então, assim, eu honro muito e agradeço todos os meus mestres, né? A Vera foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu trouxe ela várias vezes em Belo Horizonte para atendimentos e tudo. Então foi muito bom. A gente se emociona quando fala dela, assim, porque é um grande ser. Já mesmo. ouvi essas histórias e estou chorando aqui. Apesar que eu choro até em propaganda de televisão de boa qualidade, né? Eu queria voltar aqui, porque nosso tempo, temos quantos minutos ainda, Luizinho? Pode? Eu queria te localizar mais um pouquinho para esse pessoal. E aí você resolveu ir para o banco da escola convencional, né? Que história foi essa? Como é que você tomou essa decisão depois de você ser essa fera toda, que ser, né, reconhecida por Pierre, reconhecido pela Vera, reconhecido pelo Crema, reconhecido, né, Yves Leloup, né, não precisa te falar mais, né? As suas credenciais são feríssimas, né? Padre Augusto, né? Como é que você vai para a escola tradicional, menina?
Então, é interessante porque eu já fazia tudo da psicologia, eu só não era credenciada e habilitada dentro da psicologia. E eu quis honrar isso também para a academia, sabe? Porque a academia, ela tem o seu valor, né? Tem o seu valor, e as questões das pesquisas, das buscas, é isso que nos dá, impulsiona, né? Nos impulsiona e que nos dá uma certificação, né? Eu realmente, eu já estava habilitada por vários mestres, mas eu quis honrar mesmo a academia, a psicologia, e foi muito bom. Parabéns para você, continua falando, porque eu que sou lapidador de talentos, né? Os meus discípulos, eles não gostam de ser chamados de discípulos, eu não honro eles quando chamo de alunos, né? Porque o aluno não é aquele sem luz, né? E quando eu converso com você, porque eu também tive vários mestres, né? E um dos mais potentes, ele era mestre do meu mestre em carne, né? Que era Ciro Aurobindo e a mãe, né? E que eu honro, né? O dia que eu entrei na escola de yoga, do Paulo Baeta, na hora que eu vi a foto da mãe do Ciro Aurobindo, eu despenquei, joelhei. Na época a minha companheira era a Andréa ficou olhando assim, né? Então, eu acho incrível você estar falando isso. E acho mais incrível ainda porque eu também tenho formação acadêmica, eu tenho pós-graduação nas minhas áreas, né? Eu sou perito praticamente em todos os fóruns de Minas Gerais, eu sou reconhecido pelos juízes como doutor na minha área de trabalho, é brincadeira, né? Então, quando você vai honrar essa academia, né? Você vai receber essa certificação, né? É muito lindo. Fala disso com força para nós. Então, aí eu tive a grande chance de fazer a formação em constelação familiar e depois eu fui um pouco mais, né? Que eu fiz uma pós-graduação em constelações sistêmicas. Você estudou a psicologia onde e como? Na psicologia eu fiz na Newton Paiva. Newton Paiva. Lá eu encontrei excelentes professores, adorei tudo sobre a sociologia e filosofia, que é um outro campo maravilhoso. E depois, o último agora que eu fiz a pós-graduação com os alemães, né? Que foi minha pós-graduação em constelação sistêmica e que foi outro presente, onde eu encontrei grandes mestres, né? Pessoas que já fazem a constelação há 30 anos. E cita alguns pra gente, desses mestres. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Vamos começar pelo cara que construiu isso, né? O Bert Helling, né, que foi o fundador da construção desse método. A esposa que assumiu o legado. Que é um alemão, né? Enfim, a Marianne Franklin, que é uma pessoa da área da pedagogia, que ela resgata a criança, e ela tem uma fala bonita, que ela fala assim: quando a criança não aprende, não é porque ela é burra ou não sabe, é que ela tem que resolver alguma coisa lá em casa. Nossa, isso é lindo demais. Então, assim, tem muita coisa bonita. Tem o... esqueci seu parceiro do Brasil aqui? Então, o Regis, né, que é meu grande parceiro, a gente trabalha muito junto. O Regis também foi o responsável por toda essa formação. Eu fiz a minha formação com ele, em constelação. Ele foi meu grande incentivador, meu terapeuta, às vezes, quando eu preciso. Me ajuda aqui a pensar, eu estou aqui. Quem já viveu com o Padre Augusto, quem já viveu na Universidade Holística, olha que coisa maravilhosa, uma universidade que, além de ser uma universidade, ainda era holística. Internacional. Internacional, né? Para quem já teve esses trabalhos seus, né? Para quem já viveu na Praça do Sol, né? Aquele lugar maravilhoso ali, um dos lugares mais emblemáticos de Belo Horizonte, né? Então eu ouvi uma coisa da Iraíz hoje, que é uma coisa muito íntima, mas eu quero tornar público isso aqui. Nesse caso, isso aqui, eu quero estar aqui por muito tempo fazendo esse trabalho que eu sempre fiz, né? E eu adorei, né? E como eu estou sendo convidado para vir trabalhar aqui também com os meus trabalhos, queria te agradecer publicamente e te dizer que esse lugar não é um lugar só para mim, terapeuta. É para muita gente de muita área, além de vir tomar aula com você, fazer os processos de imersão aqui, né? Sob a sua tutela, né? Imersão no yoga, imersão na dança, imersão na música, imersão na biodança, né? Na bioarte, né? Na arte de maneira geral, né? Preparação desse ser humano, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem, tá, para todo mundo que sonha, né?
eu já fiz, eu não posso falar não, né? Essa aqui é minha terapeuta predileta, uma das, né? Já fiz constelação, já constelei várias vezes com você, né? É fantástico o seu trabalho, né? Fala para nós, né? E hoje nós estamos aí online, né? Tá? Qual que é a sua perspectiva, tá? Para acabar, né? Porque já está consolidado, né? Na hora que eu cheguei eu já vi a energia assentada aqui, né? Que você é mestra nisso, grã-mestra, né? Fala, para fechar nosso trabalho, a sua perspectiva desse espaço. Eu já estou sabendo que vai ter algumas obrinhas, né? Quando ela fala obrinha, viu, gente? Nossa Senhora, já me mostrou os projetos. Isso aqui é um lugar epifânico, né? Auspicioso, né? Então, na verdade, eu quero fazer aqui um espaço e convidar as pessoas para vir para se sentir bem. Sabe? Legal, eu acho que o primeiro passo para a cura é esse. Eu quero deixar como terapeuta um recadinho seguinte: não existe problema sem solução. Bom demais ouvir isso, né? E outra coisa sobre os sonhos, né? Os sonhos se tornam realidades, pode ter certeza. Porque isso aqui é um sonho meu. Sempre foi, né? Sempre foi. E dá para realizar. Nós devemos estar sempre com os pés na ancorados, terra, ancorados, mas a nossa mente pode viajar. Pode. E tornar isso real é muito bom, é muito gratificante, né? E trazer outras pessoas, né? Igual o Clóvis. Eu sempre tive vontade de comprar, mas um dia eu falei com ele assim: mas eu morar sozinha no sítio é meio complicado. Ele falou: se você comprou o sítio, eu vou morar com você lá. Quem que é Clóvis? Meu irmão. É o seu irmão, né? Aí eu Clóvis falei, está ali sentado, de chapéu lá. Então foi bacana também. Clóvis, posso te fazer um pedido? Ele vai falar não. Fica do lado aqui nosso, só para você entrar na imagem, né? Porque a gente tem um irmão que topa encarar um sonho da gente. Senta do lado da Iraíza aqui. Então, isso aí, então, os sonhos é assim. Gente, o Clóvis está aqui nesse paraíso ecológico, tá de sandália, de chapéu, né? Não precisa tirar o chapéu não, tá? Fique à vontade com a gente, tá? Então o Clóvis hoje é meu parceiro aqui. É o capataz, é o parceiro. E ele trabalhou com você lá, né? Irmãozão, né? Irmão. A gente, quando tem coragem de chamar o outro de irmão, é muito bom, né? Bom, E é meu compadre, né? Também, né? Padrinho da minha filha do meio, da Natiana. Né? Então a gente já tem essa afinidade desde sempre. Então né? Você conseguiu trazer o Clóvis. E aí, fechando o que você começou a falar, porque você está me lembrando aqui, Ciro Robindo, quando ele fala que o corpo supramental já está ancorado aqui na Terra, né? Que é esse corpo que nos liga com Deus, né? Então eu queria que você estava já trazendo, né? E você chegou uma hora que você falou que o sonho ele pode se realizar. Né? Ele é realizável. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade. Quando a gente sonha, ele já é uma realidade no astral, basta você trazer ele aqui para a matéria, né? Então esse trabalho de executar, trazer aqui, né? Isso é muito bacana. Legal. Enfim, né? Eu vou pedir ao Clóvis, tá? Ô Clóvis, eu vou te pedir um favor. Ele vai falar não, mas ele vai falar assim pra mim. O Clóvis é essa pessoa que eu vou falar de novo aqui, que acompanha a Iraíza há tanto tempo, né? Eu queria que você deixasse uma fala sobre a sua irmã, né? Iraíza, sob o ponto de vista do Clóvis, né? Ele é mais velho ou mais novo? Novo. Mais novo, né? Segura aqui. Olha, para falar da minha irmã... Só aqui mais embaixo um pouquinho. Chega a doutora Iraíza. Pode chamar ela de doutora, hein? É incomparável, né? Porque a gente tem uma finalidade, já tem, sabe? Então, assim, é a irmã que eu sempre queria. Você queria? Sempre e quis, você sabe? Pediu a Deus e ganhou. Ganhei, graças a Deus. É isso aí. Satisfeito. Fala do Clóvis rapidinho. Então, o Clóvis é meu irmão mais novo, né? E ele foi um dos irmãos que me fez mais querer buscar a cura. Eu tive 2 irmãos, né? O Damião, que também me estimulou muito para isso, pela necessidade e pelo sistema familiar. Então foram os 2 que mais me incentivaram assim a chegar nesse lugar. A chegar a um lugar de cura. Não, eu tenho mais irmãos, mas os 2 foram os que mais me buscou assim, me incentivou para buscar resposta para a cura.
Isso é bacana, né? Legal demais, né? Que eles se disponibilizaram. Dá um beijinho nele. Ele fica todo... Pode dar um beijinho nela também? Vamos lá. Ai, ai, ai. Né? Eu queria, então... ainda vou voltar em você mais uma vez. Eu queria deixar minha mensagem final. Primeiro agradecer meu parceiro, Luizinho Simin, que me acompanha nessa epifania por muito tempo. Agradecer em particular aqui uma pessoa muito importante por eu estar fazendo isso tudo que eu faço, que é o Geraldo, meu irmão, o Geraldinho, né? Que já está no andar de cima, né? O Claudinho também, que já foi, né? Que foi muito importante também, com poucas conversas que eu tive com ele. Ele era um dos músicos mais geniais do Brasil, sempre foi, né? E as minhas ex-companheiras, eu gosto de falar ex, porque foram algumas, e elas sempre me incentivaram a estar onde eu estou, né? E queria agradecer em especial você, né, e a Maria por ter me levado lá aquele dia para te conhecer, né? Você me desafiou, falou que eu não ia fazer urinoterapia, eu só fiz por 16 dias, só urina e abacaxi, né? Tá? E eu já, na hora que eu saí, eu já te pedi um copo emprestado naquele escritório seu, aquele consultório maravilhoso. Você me deu o copo, eu já tomei a primeira urina, né, receitada pelo Samuel. E dentre outras coisas, se não fosse você e o Samuel, eu não teria passado incólume como eu passei, né? Eu curei de uma síndrome nefrótica. Quero agradecer minhas médicas, né, principalmente a doutora Michele, né? E porque chega uma hora que o alopata é muito importante na nossa vida, né? Eu perdi todos os cabelos da perna, eu passei a pesar, eu ficava, numa semana eu começava com 58 quilos, depois eu tinha 78 quilos, depois eu voltava para os 59, né? E eu curei, sabe? Então eu queria dizer que todo esse trabalho, né? E esse diagnóstico, né, que começou lá com o Dr. Múcio, quando eu era criança, né? E eu tirei a amígdala, né? E a gente conhece medicina chinesa, a gente sabe desses medos todos, né? Então eu queria te dar um beijo especial e um abraço, né? Com pandemia e tudo, te agradecer sua presença maravilhosa na minha vida e na vida de todos nós, tá? Obrigada. Então a minha palavra final, né? E eu cobro da Iraídes, né? Ela transformar esse centro aqui em um centro de aprendizado, né? Você formar facilitadores nessa linha tão maravilhosa, né, professores que você cumpre tão bem, né? E eu queria que você deixasse sua mensagem final. Eu quero te agradecer por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando, né? Falando da minha história. Não sei se as pessoas se interessam muito. A pessoa assiste muito suas entrevistas. Essa é a minha história de vida, né? É o seu my way, né? E sugiro para as pessoas assim, que a gente pode ousar. Vamos ousar, né? Vamos ousar, né? Então, eu vou pedir ao Luizinho, ele vai agora nos tirar do ar. Um grande beijo no coração, Luizinho, né? Um grande beijo, Clóvis. Obrigado. Gente boa, a gente beija as mãos, né? E um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Luiz. Os Luizes. Os Luizes.